E começou a valer nessa semana a abertura dos arranjos de pagamento das empresas que operam benefícios como Vale Alimentação e Vale Refeição. Essa medida, que faz parte das mudanças do Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT, marca o início da transição do modelo fechado para um sistema aberto. Sobre os impactos dessas mudanças, converso agora com Júlio Brito, CEO da Swile. Júlio, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer receber você aqui no Money. Prazer é meu por estar mais uma vez com vocês aí, Vitor, tá? Um bom dia para você, bom dia para todos os telespectadores. Ótimo dia, Júlio. Eu queria começar pelo começo. A gente tem o início das operações, né, do novo Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT, essas novas regras do PAT, desde segunda-feira. De forma bastante resumida, o que muda para o trabalhador que, evidentemente, recebe esse benefício do Vale Refeição e do Vale Alimentação com essa maior liberdade de operação de cartões com essa bandeira, né, com uma limitação muito menor? Você mesmo disse, né? O trabalhador ele passa a ter mais liberdade, ele passa a ter mais opção de escolha, né? Isso aumenta, esse decreto ele aumenta a concorrência e eu acho que ele torna toda a operação do Programa de Alimentação ao Trabalhador muito mais justa para o estabelecimento comercial, que até então ele pagava taxas exorbitantes em torno de 5, 6, até 8%, mais taxa de antecipação, porque todo e qualquer contrato ele tinha um prazo de repasse de em torno de 30 dias. O novo decreto ele limita o teto máximo em taxa de administração, antecipação ou tarifas em 3,6% e um repasse de até 15 dias. E como eu disse, né, isso é um arranjo aberto, o trabalhador ele passa a ter mais opção de utilização. Aquele mercadinho que estava do lado da casa dele, que de repente não atendia, não aceitava a bandeira de benefício dele, ele passa a aceitar, porque com o arranjo aberto, inclusive as empresas elas operam com bandeira de cartão de crédito. Então é muito mais fácil, você sai de uma rede de 700 mil para mais de 20 milhões de estabelecimentos que aceitam o cartão, né? Júlio, vocês chegaram no Brasil, me corrija por gentileza se eu estiver enganado, em 2021. Num mercado que havia concorrência entre as principais bandeiras de Vale Refeição e Vale Alimentação, né, esses principais operadores de benefício, mas com essas restrições do ponto de vista regulatório. Eu queria entender se vocês apostavam exatamente nessa mudança de regulação, apostando exatamente no mercado brasileiro. Justamente por isso a gente apostou no Brasil. Nós vivenciamos a mudança na CLT, né? A CLT ela passou por uma renovação, por uma reformulação no final de 2017, onde abriu-se a possibilidade de benefícios flexíveis. Existem algumas empresas no Brasil que já tinham começado a operar nessa modalidade e fez com que a gente olhasse para o Brasil, porque o Brasil nós não somos pioneiros em concessão de alimentação e refeição para o trabalhador, mas é o maior mercado de benefícios do mundo, em função de algumas ações de incentivo do governo. Por exemplo, o governo, desde 1976, quando ele lançou o Programa de Alimentação ao Trabalhador, ele abriu a possibilidade de empresas no lucro real deduzirem até 4% de imposto de renda a partir do momento em que essas empresas elas concedessem o vale alimentação ou refeição para o trabalhador. E isso fez com que impulsionasse muito e as empresas optassem por isso, porque o PAT ele traz a possibilidade de o trabalhador ter uma melhor alimentação, de mais qualidade e ser consequentemente mais produtivo. Por isso o Brasil é um grande mercado e a gente viu essa janela de oportunidade e vimos também porque em 2021 aconteceu a publicação de um decreto, o decreto 10.854, que ele já proibia o rebate e já proibia também a extensão de prazo de pagamento, de reembolso, de repasse para estabelecimento comercial. Para os RHs, né? Mas isso não foi cumprido, essa lei não foi cumprida, o governo passou por alguns anos tentando fazer com que houvesse cumprimento. Ele chamou todos os stakeholders no início do ano passado em Brasília para uma discussão, pediu contribuições. Nós entendemos a Swile como uma das protagonistas hoje na evolução do mercado de benefícios do Brasil. Participamos dessas discussões, participamos de contribuições para que houvesse a publicação, inclusive, do novo decreto, o que aconteceu em novembro do ano passado e que já entra em vigor agora, né? Tá? Começou em fevereiro, ele deu 90 dias, depois mais 90 dias, para que todos se adequassem, né?
Júlio, eu queria entender, essa taxa de desconto, né, cobrada pelos restaurantes, ela foi um dos principais pontos de discussão, principalmente das bandeiras, das operadoras dos benefícios. E eu queria entender, evidentemente, com mais competição, essa taxa ela tende a cair. Mas há alguma possibilidade, alguma probabilidade das empresas mais estruturadas ingressarem de uma forma bastante agressiva, jogando taxas lá embaixo para ganhar mercado? A gente vê uma briga ao contrário, tá? A gente vê eles tentando, lutando aí com liminares, né? Agora com ADI, né? Que é uma ação direta de inconstitucionalidade no STF, tá? Justamente tentando barrar o início do vigor do decreto, né? Quando você fala de mais estruturada, Vitor, me permita corrigir, mais estruturados somos nós, que estamos na flexibilidade. A gente é disruptivo, é nativo digital e a gente leva muito mais facilidade no dia a dia do trabalhador e também dos RHs. Tá? Eu acho que a estrutura dessas empresas do mundo tradicional ela é muito mais pesada, por isso que a gente percebe uma certa dificuldade também de adaptação nesse novo cenário, né? E é claro, a resistência porque quanto mais taxas altas eles cobram do estabelecimento comercial, do supermercado, do mercadinho, lá da lanchonete, do restaurante, ele tem um trunfo na mão, tá? Que é a possibilidade de concessão de rebate. O rebate é um desconto que ele concede para os RHs quando eles passam a assinar um contrato de concessão de benefícios através da empresa do mundo tradicional. E a coisa que nós não conseguimos fazer, porque nosso ganho ele é somente o intercâmbio da bandeira de cartão. E lá não, lá ele cobra uma taxa dessa aí, ele passa a ter caixa e ele consegue reter e até atrair as empresas. Mas as empresas já têm, hoje, via lei, a concessão da isenção de até 4% do imposto de renda pelo governo. Júlio, eu queria entender do ponto de vista operacional, você mencionou esse período de transição para que todos se adaptassem à nova realidade legal do mercado de vales. Eu queria entender, do ponto de vista prático, como é que um funcionário é contratado por uma empresa, a oferta de determinado cartão, né, de vale alimentação, vale refeição ou não? E como é que eu faço se eu quiser contratar o serviço de A ou B? Eu queria entender exatamente como é que está esse ambiente. As empresas elas já se adaptaram também a essa nova realidade. Eu queria entender mais ou menos do ponto de vista prático como é que acontece essa portabilidade. Espera-se que tenham se adaptado a essa nova realidade. Mas, coincidentemente, essa semana a gente já ouviu algumas queixas de estabelecimentos comerciais, de supermercados, dizendo que não necessariamente ainda teve uma adequação nas taxas lá por eles, né? E a gente espera, porque a lei está aí para ser cumprida, né? Nós estamos totalmente compliance à legislação e acreditamos muito no programa e acreditamos que, como cidadão brasileiro ou como uma empresa inserida nesse contexto nacional, é obrigação nossa de cumprir a lei. Certo, a gente conversou com o Júlio Brito, CEO da Swile. Júlio, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Eu estou sempre à inteira disposição. Esse é um tema que agrada muito, até porque, como eu disse, nós somos protagonistas e a gente contribui muito, porque a gente quer participar da evolução do mundo do trabalho. Tá certo, Júlio. Obrigado novamente. Um ótimo fim de semana. Obrigado a você. Um ótimo dia para você também.